Completo da senhora, por favor. Camila Fernanda França Pereira. Nome do seu pai e da sua mãe. Luiz Carlos Pereira, Cleusa França Pereira. Qual a data do seu nascimento? 18/2/89. A senhora é natural de onde? Londrina, Paraná. E mora há quanto tempo em Florianópolis? 9 anos. Atualmente, casada, solteira, divorciada? Viúva. Ok. Nessa primeira abordagem, as perguntas que eu fiz para a senhora foram só para obter sua qualificação, só para saber quem a senhora é. Na sequência do interrogatório, ainda faremos perguntas sobre a vida da senhora e sobre os fatos de que trata esse processo. Nessa continuação, se a senhora quiser, a senhora não precisa responder às perguntas que eu fizer, que o promotor de justiça fizer, que o assistente de acusação fizer, que seus defensores fizerem ou que os senhores jurados fizerem. O seu silêncio não vai importar em confissão e não poderá ser interpretado em seu prejuízo. Ninguém, especialmente os senhores jurados, pode considerar a senhora culpada pelo simples fato da senhora não querer responder às perguntas a partir de agora. Mas essa é a oportunidade que a senhora tem de querendo esclarecer por que estão acusando a senhora de ter praticado esses crimes. Eu vou fazer a leitura da denúncia para a senhora lembrar do que está sendo julgada na data de hoje. A denúncia inicialmente trata do crime de homicídio, dizendo que, segundo o inquérito policial, entre a noite do dia 27 de agosto e a manhã do dia 29 de agosto de 2023, na servidão Olavo Valentim, no bairro Inglês do Rio Vermelho, a senhora, com intenção, matou seu companheiro Gustavo Alberto Sagaz, aplicando contra ele 36 golpes pérfuro-cortantes, atingindo braços, pernas, tórax e pescoço, de forma a causar choque hemorrágico devido a traumatismo torácico, devido a ferimentos com arma branca, o que foi causa efetiva de sua morte. Segundo a denúncia, o motivo da ação foi torpe, já que o homicídio ocorreu em razão de desentendimentos relacionados à administração financeira da empresa familiar que a vítima e a senhora eram proprietários, especialmente em razão de dívidas contraídas e ocultadas pela senhora, assim como com o objetivo de obter valor do seguro de vida e para ficar com bens da empresa e do casal. Segundo a denúncia, o homicídio foi praticado por meio cruel, diante da multiplicidade de golpes desferidos pela senhora, que atingiram o ofendido não somente em regiões vitais, mas também pernas e braços, imprimindo intenso e brutal sofrimento, fazendo com que a vítima vomitasse, tamanha foi a dor que sentiu. Prossegue a denúncia dizendo que a quantidade e gravidade de golpes, inclusive, resultou que o cadáver fosse praticamente exsanguinado. Ainda, segundo a denúncia, o crime contra a vida ocorreu mediante recurso que dificultou ou mesmo impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que, antes dos golpes, a senhora sabia que a vítima havia ingerido MDA e clorfeniramina, e, em razão disso, a vítima estava com a capacidade psicomotora reduzida, de forma que não conseguiu oferecer resistência ou defesa aos golpes aplicados, especialmente pelas costas. Prossegue a denúncia, agora tratando de um crime de ocultação de cadáver, dizendo que, na sequência do homicídio, no mesmo local, a senhora teria lavado o corpo do ofendido e ocultado no porta-malas do automóvel da família, um Nissan Frontier, placas QCL 1D07. E, na manhã do dia 29 de agosto de 2023, entre as 6h50 e as 7h41, a senhora, de forma consciente e voluntária, saiu com o veículo até o Parque Estadual do Rio Vermelho, nas mediações da estrada de acesso à Praia de Moçambique, no costão esquerdo, onde ocultou o cadáver de Gustavo Alberto Sagaz em meio à vegetação, abandonando o local ermo, certa que ninguém o encontraria ali. A senhora é julgada, então, na data de hoje, por esse crime de homicídio triplamente qualificado e esse delito de ocultação de cadáver. Essa é a acusação que pesa contra a senhora. A partir de agora, Camila, a senhora gostaria de responder as perguntas ou permanecer em silêncio? Eu vou responder as perguntas do meu advogado, do seu advogado e do júri. E do jurado. Passa a palavra ao senhor defensor. Obrigado, excelência. Boa tarde, Camila. Como foi que tu conhecesse o Gustavo e em quais circunstâncias conhecesse ele? Conheci o Gustavo em 2014, trabalhando no posto de gasolina e ele cliente do posto. O meu contato com ele a princípio era sempre para acertar as notinhas, porque ele era casado. E só encontrava ele quando eu ia fazer o acerto das notas. Certo. E aí, como foi que evoluiu essa relação até... Em 2015, em junho de 2015, foi a primeira vez que a gente saiu. Foi quando ele chegou até mim, falou que tinha separado, até tirou a camisa no meio do pátio do posto e falou, olha, para te provar que eu me separei, eu tampei o nome dela.
Foi onde eu meio que tive a certeza que ele realmente estava separado. Daí foi onde a gente começou a sair. Certo. E aí, como já foi falado aqui hoje, logo não demorou muito até vocês estarem morando juntos, é isso? Sim, demorou questão de semanas, a gente já foi morar junto. Tá. E quando foi que tu conhecesse os familiares dele, os pais, a irmã? Foi um pouco tempo depois também, porque daí eu comecei a desconfiar que ele me deixava em casa e saía. Daí uma vez ele, para me provar que ele não estava saindo à noite escondido, ele me levou e apresentou para a irmã e para a mãe. Ainda pediu para a irmã dele confirmar. Ah, mana, não saí ontem. Na verdade, ele tinha saído, mas daí ela falou que ele não tinha saído. Foi o primeiro contato que eu tive com eles. Certo. Eles moravam próximos? Sim. Ele estava morando com a mãe dele porque ele estava separado. E ela morava do lado. Tá. E aí, quando é que foram morar na casa onde vocês moraram depois? A gente a gente foi morar junto em 2015. Mesmo assim, eu continuei trabalhando no posto e ele tinha a empresa dele. Daí a gente alugou uma casa do lado das tias dele, ali do lado da pizzaria, e acabou que a gente comprou o terreno no Rio Vermelho. Construímos a casa do Rio Vermelho, depois fomos morar lá no Rio Vermelho. Quando o Davi nasceu, que eu saí do posto e fiquei só em casa. Ficava mais em casa e ajudava ele com pouca coisa na empresa por causa da criança. E às vezes levava o Davi para a empresa porque eu ficava mais com ele. Daí, quando o pai dele adoeceu, que a gente alugou uma casa no Ingleses e fomos morar no Ingleses para ele ficar mais perto do pai dele. Mas nisso eu já tinha, a Maria estava perto de nascer, eu já tinha a Maria e o Davi. Certo. E qual era a tua função na empresa? Eu ficava responsável pela parte financeira. Eu recebia, pagava, fazia acerto de nota, tudo que ele me mandava fazer nessa parte. Fazia contratação e demissão de funcionário. Essa empresa ele já fazia mais tempo? Ele tinha uma empresa quando eu conheci ele com a antiga esposa. Daí, quando ele casou comigo, ele pediu para mim abrir um novo CNPJ, porque a empresa estava toda endividada. E para a gente conseguir ter crédito na praça, eu abri um CNPJ no meu nome. Daí a gente começou com um CNPJ novo, mas ele continuava com o dele. Daí a gente tinha as duas empresas em questão de CNPJ, mas em questão de trabalho era uma empresa só. E qual era o ramo de atuação da empresa? É terraplanagem. Ele tinha máquina e caminhão. Certo. Ele costumava, o serviço que ele prestava, em qual localidades que ele costumava prestar serviço? Ele trabalhava no Ingleses todo, se precisasse no centro, ele vinha pouco, mas era mais ali Ingleses, Rio Vermelho, era mais ali pelas redondezas, porque ele tinha muito cliente fixo, construtor que tinha muita obra grande, que trabalhava o ano todo com ele. Certo. E como é que estava a saúde financeira da empresa? Não tinha praticamente, porque quando eu casei com ele, a empresa dele tinha muita dívida. Daí a gente abriu um CNPJ para começar do zero, só que foi tudo sendo empurrado, tipo, imposto a gente não pagava, chegava final do ano, juntava tudo, fazia um parcelamento para tentar, porque sempre pensava no hoje. Se entrasse, tipo, qualquer valor que entrasse na conta, a gente não pensava em deixar as contas em dia, era só no hoje, em gastar, adquirir as coisas. Ele tinha um hobby dos cavalos, né? Isso foi recente. Foi depois que eu tive a Maria, praticamente. Mas não era... Foi falado por alguém aqui hoje, não era um hobby que ele tinha antes de estar contigo? Não, antes não. Foi depois que eu tive as crianças, que daí ele teve que ficar mais em casa, mas antes ele não tinha hobby nenhum, assim, antes de eu ter as crianças. A gente só saía para festa. Festa de quinta a domingo, a gente saía para festa. Certo. Mas essa questão desse hobby era um hobby caro? Sim. E na situação que a empresa estava no momento, permitia que ele tivesse esse gasto? Não. Se fosse para ter consciência, não tinha condições de manter cavalo, de comprar um ônibus e querer fazer esse ônibus virar um motorhome, de ter reboque. Cada vez que ia para rodeio, era um valor exorbitante. Por mais que a gente soubesse que, tipo, segunda-feira ia ter folha de pagamento ou combustível para abastecer, a gente gastava ali na festa e não se preocupava. Na segunda-feira que eu precisasse de dinheiro para funcionário ou para abastecer, a gente corria atrás de cliente, fazia acerto, dava desconto exorbitante para conseguir um valor para suprir a necessidade do dia.
Que foi falado aqui num dos depoimentos, inclusive, que ele patrocinava alguém? Ele patrocinava várias pessoas, mas fixo ali era o filho da Fátima e do Carlão, que era onde a gente tinha os cavalos. Mas em que consistia esse patrocínio? Quando a gente ia no rodeio, era tudo por nossa conta. Tipo, cada laçada que ele dá ali, tipo, é 200, 300 reais. E fazia 10 inscrição, 15 inscrição, o Gustavo pagava tudo. Se ganhasse algum troféu, mesmo que ganhasse, ele não queria nada para ele, era mais pelo nome mesmo. Porque lá na frente era falado que o GB Bobcat estava patrocinando o fulano de tal. Era mais pelo ego ali. Então ele tinha esses gastos excessivos que acabavam ocasionando daí o comprometimento das finanças da empresa. Sim, muito. Certo. E aí, em razão dessa situação financeira da empresa, fala como é que, com relação a essas dívidas, como é que elas foram crescendo cada vez mais, foram se tornando impagáveis. Me explica um pouco isso. Ali, assim, na empresa, até a gente questionava se tinha tanta máquina e caminhão, por que não tinha um caixa, por que sempre estava trabalhando no vermelho. Mas ainda eu brincava com ele assim que a nossa empresa parece uma sucata, porque eram coisas muito velhas que dava muita manutenção. Uma máquina, quando quebrava, era valores exorbitantes, que a gente não tinha um caixa para suprir essa manutenção dos equipamentos. E, muitas vezes, muitos clientes ali que a gente trabalhava mensal, que fosse, ou fixo, quando a gente precisava de dinheiro, a gente dava um desconto muito alto para esse cliente, para ele conseguir pagar no dia, mas daí vinha o prejuízo. A gente não conseguia pagar nem metade do que precisava, mas só pensando no dia. Foi quase que no efeito bola de neve. Foi virando bola de neve. Foi. Isso. Certo. E aí, quando foi que ele começou a contrair empréstimos para saldar essas dívidas? Na verdade, contatos assim com pessoas que emprestavam dinheiro, ele sempre teve. Mesmo antes de entrar na vida dele? Sim, tanto que em 2015, logo que eu casei com ele, tipo, para a dona do posto, que eu era funcionária, para quitar a dívida, como ele não conseguia quitar, ele sempre dava cheque e voltava, ele deu um apartamento. Foi o primeiro contato mais sério que eu tive com ele, porque eu tive que bater o contrato. Ele deu um apartamento para quitar a dívida do posto. Logo, mas isso não me importava, o que ele fazia, eu deixava de fazer para quitar a dívida, porque ele sempre dava jeito. Logo, em 2017, o primeiro apartamento que a gente construiu junto, o Davi estava até perto de nascer na época, a gente se apertou tanto ali, e ele tinha um cara que ele pegava dinheiro, que era de Balneário Camboriú. Esse cara começou a cobrar, e a gente não tinha de onde tirar. Ele entregou um apartamento que a gente tinha recém-construído, que é ali perto de onde a gente morava. Tanto que, para a família, para todo mundo, ele falava que esse apartamento ele tinha vendido para uma funcionária do Costão do Santinho. Mas apartamento ou prédio? Era um apartamento. Ele entrou em sociedade com um cara para construir o prédio todo. Sim. Daí eu cheguei e falei para ele assim, Gustavo, ou tu é terraplanagem, ou tu é construção civil, os dois não dá, porque tu está tirando dinheiro da empresa para colocar lá na construção civil. Eu chamei esse sócio dele, conversei com ele, que estava indo. Daí tinha uma parte que seria só nossa da construção. Eu falei, eu não consigo fazer. Daí a gente fez um acerto. Ele falou, então, de tudo que vocês fizeram até agora, o que te sobra de tudo que tu investiu é uma cobertura, que ela é ali perto da Graciliano. Daí todo mundo acha que essa cobertura estava alugada por R$5.000, que é o que ele falava, mas não, ela já estava entregue para um agiota, falar o português bem claro, para um agiota de Balneário Camboriú desde 2017, começo de 2018. Daí sempre ele tinha os contatos, por isso que eu nunca me preocupei, porque quando se apertava, Gustavo, eu tenho que pagar o boleto de combustível, que os valores eram altos. Ele, deixa que eu dou jeito, ele sempre chegava com o dinheiro. Eu não me importava de onde que vinha. Se era de empréstimo, se era de acerto, de onde que era, eu nunca me importei. Porque ele sempre conseguia resolver. Mas alguma vez, porque foi falado hoje aqui que teve agiota, teve pelo menos um agiota que o contato quem fazia eras tu. Sim, esse é o Pablo, que é o mais recente. O primeiro contato com ele foi em junho de 2023, porque teve indicação dele que ele empresta dinheiro. Daí eu fiz o primeiro contato, mas sempre na presença do Gustavo, mas o Gustavo ele não queria aparecer, porque o Pablo era um dos agiotas que tinha contatos com facção e muito contato com um amigo dele que tinha um restaurante no Santinho.
Ele falava, Deus me livre, ele sabia que eu estou quebrado, Deus me livre. Daí eu fazia esse contato, tanto que os cheques que eu levava para o Pablo trocar, que foi de julho a agosto, foi um tempo bem curto, mas um valor bem alto. Tem cheques emitidos do próprio Gustavo, que ele preenchia, ele assinava e eu entregava. Tanto que, quando eu encontrava o Pablo para entregar, era sempre em lugares públicos e no posto de gasolina que a gente abastecia, porque o Gustavo sempre estava vendo, porque ele tinha um certo medo. Eu não vou deixar tu encontrar um homem sozinha. Ele sempre estava nesse posto de gasolina e eu sempre encontrei o Pablo para levar os cheques, porque era sempre troca de cheque, nesse posto de gasolina que era perto da nossa casa. Tá, embora, então, o Gustavo não gostasse de aparecer, como tu falasse, mas ele sempre estava plenamente consciente de tudo, Sim, toda a movimentação financeira que envolvia a empresa. Sim, porque o Pablo, principalmente o Pablo, que sempre fez, que foi um dos últimos contatos, sempre foi 100% Pix. Caía na minha conta e eu já falava, Gustavo, caiu. E a gente já fazia, era um agiota pagando o outro, ou era para pagar o posto, ou era para pagar funcionário, e sempre, quando a gente precisava de valores altos, era para pagar funcionário, ou fazer vale, ou pagar o posto de gasolina, ou pagar os próprios agiotas, que estava virando um bolo de neve ali em questão de juros. Certo. Dentre essas pessoas que ele lidava com relação aos empréstimos, esse pessoal da agiotagem, havia pessoas assim de índole, pessoas ligadas ao crime, a facção, alguma coisa assim? Sim, tem. Sempre teve, mas eu nunca me importei. Quando às vezes a gente se apertava, ele fazia uma venda de arma, sim, que ele deixava guardado em casa. Mas eu não me importava, eu falei que eu estava com ele até o fim. Mas ele tinha, sim, contato com essas pessoas. Certo. Falasse que vocês tinham uma vida social, assim, de balada, um tanto agitada. Como é que era isso? Antes de eu ter as crianças, sim, a gente começava a sair na quinta-feira e parava na segunda, quando tinha que voltar a trabalhar. E era festa atrás de festa. Depois que eu tive com as crianças, a gente acalmou, mas mesmo assim, às vezes a gente deixava as crianças com a tia, que é uma tia que mora perto da nossa casa, ia dar uma voltinha, ou até com a própria mãe. Mas as crianças ficavam mais com a tia, que era mais acostumada com elas. Mas o Gustavo, ele, apesar de festeiro, mas ele tinha as responsabilidades, ele não deixava de lado, ele cumpria com as responsabilidades dele. Sim. Por mais que a gente saísse na festa e voltasse na segunda-feira, 6 horas, 7 horas da manhã, ele ia trabalhar igual. Por isso que, às vezes, ele optava por usar algum, que seria a bala, que ele usava de vez em quando para dar aquele ânimo, para ele não dormir, para ele sentir um pouco, para ele dar aquela desacelerada. Certo. Com relação à droga sintética, tu visse que foram feitas algumas perguntas para tentar explorar ao máximo das testemunhas que o Gustavo não era usuário de droga sintética. Mas o fato é que nós temos um laudo, né? Ele fazia, não sei se periodicamente, mas tinha vários exames toxicológicos que ele se submetia, não tinha? Sim, como ele tem a carteira de caminhão, todo ano tinha que fazer o toxicológico para renovar, quando precisava renovar, e até que, por mais que não tivesse a renovação da carteira, ele era registrado na minha empresa como meu funcionário. E eu tinha que fazer o toxicológico de preventiva e mandar para o pessoal do trabalho. Então, como ele usava, ele não era drogado, ele usava de vez em quando, ou mais em festas, quando a gente ia, para soltar aquele cansaço, porque ele sempre trabalhou muito, para dar um ânimo, e daí ele parava, sempre eu avisava, Gustavo, em determinado mês tu vai ter o toxicológico. Daí ele parava um tempinho antes ali, a gente evitava de sair para não ter a tentação, para poder dar negativo para ele passar no toxicológico. Mas teve algumas vezes que apontou, daí eu não consegui, tanto que daí de gerente, de motorista da minha empresa, eu tive que colocar ele como gerente para não ter aquela cobrança de toxicológico. Então, não se trata de suposição ou de acusação. Isso é cientificamente, né, comprovado, porque existem laudos, existem exames que ele fez e que atestaram positivo. Sim, foi na empresa, quando eu fiz, eu falei, Gustavo, pegou o que tu usou, e agora?
Daí até o próprio pessoal da contabilidade falou, Camila, não vou conseguir renovar o Gustavo como teu motorista, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Daí ele sugeriu que a gente colocasse ele como gerente para não ter aquela obrigação do toxicológico. Mas ele tem comprovação, sim, em festas que amigos foram com a gente. Ele sempre usava muito numa festa, tanto numa festa de uns dias anterior a tudo acontecer, a gente foi, ele usou 17 balas. E ele ficava muito louco. Quantas? Assim, 17 balas. Numa noite. E todas as festas ele usava muito. Durante a semana, não. Às vezes era uma, só para ele se manter mais acordado, ou para dar aquela relaxada. Mas em festas o uso era excessivo. Certo. Mas isso, como tu falasse, isso não comprometia o profissional dele, muito não, embora... Jamais, né, jamais. A questão da carteira profissional ali, mas... E as pessoas, a pessoa ou as pessoas de quem ele adquiria essa droga, eram pessoas com quem ele tinha contato direto? Eram pessoas que também acabavam tendo relação com ele por causa desse empréstimo de dinheiro? Tinha alguma relação? Ali, o que eu cheguei a ver, ele tinha um inquilino na minha casa, do Rio Vermelho, que ele ligou. Eu não vou ficar só citando nomes, porque eu não sei... ele ligou e falou assim, eu preciso comprar uma quantidade maior de bala, tu pode me indicar? Daí esse próprio inquilino da minha casa do Rio Vermelho indicou para ele, que é um que fornece ali no Costão do Santinho, que até por quebra de sigilo de conta, poderia ser verificado tudo isso, porque ele tinha uma conta do PagSeguro, que era destinada somente para isso. Tanto que nas semanas anteriores foi levada tipo 50, cada entrega que ele fazia ali na minha casa para ele era de 50 balas para cima. Certo. Tá. E aí, passando agora mais para os fatos que têm envolvimento com a morte dele. Existia alguma cobrança, alguma pressão por parte de algum desse agiota ou dos agiotas para que ele pagasse as dívidas? Sim, a gente estava com bastante pressão na cabeça em questão das dívidas, porque naquela semana ali a gente todos os dias teria pagamentos altos, e em questão de eu tirar dinheiro da empresa para pagar, eu não conseguiria, porque eu já estava trabalhando com meus clientes, eu estava devendo para eles. Tipo, eu ligava para uma construtora que a gente tem e falava, se tu me pagar 50 mil hoje, eu trabalho para ti 2 meses, ou ele me devia, vamos supor, 100 mil, eu falava, se tu me pagar 60, morre a dívida. E as construtoras faziam isso porque era viável para eles. E como a gente tinha valores muito altos para pagar, e era com os próprios agiotas, eu não ia conseguir, tipo, pegar com o Júnior para pagar o Dionísio, ou pegar com o Dionísio para pagar o Pablo, porque a bola de neve já estava entre eles. Tu fazias ideia do valor aproximado do total dessa dívida? Assim, eu fui ter noção real do valor depois que tudo aconteceu, porque como era valores diários, a gente nunca parou para somar. Daí depois o Júnior veio me apresentar uma dívida de 2 milhões, o Pablo batia no peito ali que a dívida era de 600 mil, só que em comprovação de transferência bancária era quase 300, não passava disso. Daí o do Dionísio, a gente tem 3 carros que estavam lá empenhorado, que era uma caminhonete, uma Jeep e o meu Fox. Do Dionísio o valor era menor, mas do Júnior e do Pablo os valores eram perto de 600 mil e 2 milhões. Certo. E ele em algum momento, ele começou a sofrer alguma ameaça? Nas semanas, assim, ele estava muito agitado, estava oferecendo valores maiores ainda para desconto, que eu fui ter conhecimento logo depois que aconteceu. E depois que tudo aconteceu, eu fui ligar para alguns clientes para cobrar, achando que teria algum valor para receber, para mim poder pagar, tipo o Pablo, que estava muito no meu pé, o Júnior, que estava muito no meu pé. Esses clientes falaram para mim, Camila, na quinta-feira o Gustavo veio aqui, eu estava até com os cheques na mão. Eu falei, mas como tu acertou com ele se o cheque está comigo? Eu confiei na palavra dele, eu estava com 25 mil de cheque na mão, ele me ofereceu a dívida por 10 e eu paguei, aqui está o comprovante. E nisso o meu sogro estava junto. Daí teve o cara da máquina também, que ele tinha 60 mil para me pagar, ele disse que quitou a dívida por 15. Então, nas semanas, estava bem pesado as cobranças. Certo.
E conta com relação a, vamos entrar agora no dia em que houve a abordagem, no dia que essa tormenta se iniciou. Como é que foi? O domingo a gente passou o dia todo no rancho. Daí, por volta das 5 horas da tarde, a gente ia vir embora. Daí ele falou assim, vamos tomar um banho de banheira? Daí eu falei, não, estava até meio frio, estamos com as crianças. Daí ele falou, o Davi fica aqui com a Fátima e a Maria a gente leva e deixa com a mãe. Daí ele mesmo pediu para a Fátima e para o Carlão ficar com o Davi adorava ficar lá, não ia ter problema. Daí a gente saiu da casa da Fátima, passamos na casa da mãe dele, a mãe e o pai não estavam, daí a gente foi na casa da tia, de uma tia que tem ali perto. Daí a tia prontamente já ficou com a Maria e a gente foi para um motel. E ficamos por volta de 1h30 lá. E na saída eu fui buscar a Maria já estava dormindo. Daí veio o tio e falou, não, tá frio, tu não vai tirar ela daqui, deixa ela dormir aqui. Daí a gente foi para casa. A gente passou no mercado, ainda eu voltei no mercado. Mas tu levasse ela ou não? Não, ela ficou dormindo na casa da tia. A gente foi no mercado, eu tive que comprar mamadeira, comprei leite e voltei para a casa da tia. Ainda eu comprei leite condensado para a gente fazer um brigadeiro. E daí a gente estava assistindo filme. Daí deu por volta das 11 horas da noite, a tia ligou para mim, eu não atendi porque na hora eu estava fazendo um brigadeiro. Ela ligou para ele e falou que a Maria tinha acordado e estava chorando. Eu falei, não, na hora eu vou buscar ela, porque eu nunca gostei de deixar eles fora e eu sempre fui muito chata de ficar ligando, querendo sempre eles comigo. Fui na mesma hora buscar ela e na hora ainda que ela chegou, eu deitei ela no braço dele, que a gente estava assistindo filme, comendo brigadeiro. Ainda mandei uma foto com uma amiga minha, a puxa-saco voltou, já está aqui em casa. Daí ainda conversei com ela um pouco ali pelo celular e a gente foi dormir. A gente estava assistindo filme e foi dormir. Estava amanhecendo, segunda-feira. Aí ele estava saindo para trabalhar. Daí chegou uns caras e abordou ele. Ele só falou assim para mim, fica calma, vai dar tudo certo. E não chama ninguém. A princípio, não chama ninguém dele. Eu entendi que seria o Júnior, não chamar o Júnior, e nem chamar um outro amigo que eles chamam de Mandioca, que é um policial que tem lá. Que tudo que acontecia na nossa vida, a gente não chamava a polícia. Se assaltassem a minha casa, a gente ligava para esse amigo dele, ou o Júnior ia lá. Qualquer coisa, a gente sempre chamava os amigos, ele nunca envolvia a polícia. Daí, eles saíram por trás da minha casa, e eu fiquei em casa com a Maria normal, tendo a minha vida normal, fazendo as cobranças para os clientes, porque a gente tinha esses valores para pagar. Tá, Camila, mas deixa eu explicar uma coisa. Naquele dia, tu, de fato, levasse uma vida normal. Sim. E, inclusive, as pessoas perguntavam por ele e o que tu respondias? Por que tu respondias o que tu... Eu falava que ele tinha ido resolver um problema do motor, porque a prioridade dele na segunda-feira era essa. Ele falou para mim no domingo que eu ia ficar com o carro porque ele ia resolver o problema do motor, porque o cara do motor estava ameaçando ele. Ele tinha comprado um motor, agora eu não me lembro a cidade, e esse motor veio queimado. E ele pagou 40 mil no motor. E ele falou que ia resolver. Ainda estava na presença do pai dele. Quando o cara ameaçou ele, ele falou, não, isso aí não é assim ficar na ameaça, então eu vou resolver contigo cara a cara. E ele ia na segunda-feira, só que daí os caras chegaram antes dele ir. Tá. Daí eu usei, sim, isso, falei que ele estava resolvendo essa questão do motor, porque eu não sabia com que eu podia falar, eu não sabia se ele estava bem, se ele não estava, eu estava aguardando um sinal dele. Tanto que deu ali por volta da manhã, ele mandou mensagem para mim, que até de serviço, umas agendas de serviço, eu dava um ok. Daí, logo perto da 1 hora, eu fui buscar o Davi na casa da Fátima, daí voltei para casa. O meu sogro, sempre quando ele chegava da hemodiálise, ele ia direto para casa. Ele chegou em casa, o Davi não estava. Eu falei, o Davi dormiu na Fátima. Ele saiu bufando, porque ele não gostava das crianças dormir fora. Tá, isso é importante. Nesse dia, o teu sogro foi na tua casa? Sim. Ele chegava da hemodiálise, a primeira coisa que ele ia era na minha casa. Pois é, de acordo com a investigação, como tu ouvisse aqui, né, o que foi falado, de acordo com a investigação, na segunda-feira, o Gustavo estava na tua casa morto. Não. O Gustavo estava desaparecido. Não, sim, mas segundo a investigação, o Gustavo teria sido morto na tua casa, porque já que ele não teria saído de casa.
Mas o teu sogro chegou na tua casa, Sim, então, na segunda-feira? sim. Ele foi na minha casa, beirava meio-dia. Daí ele falou, cadê o Davi? Eu falei, o Davi está com a Fátima. Daí ele já ficava bravo, porque principalmente o Davi, a gente falava que ele era muito a puxa-saco do Davi. Eu falei, mas eu já vou buscar. Ele saiu cantando pneu, assim, foi para a casa dele, mas a gente morava perto. O tempo que eu busquei o Davi na Fátima e voltei, ele logo já chegou em casa. Daí ele foi molhando as plantas para mim. Ele teve acesso a toda a minha casa, que nem sempre teve. Ficou molhando as plantas, eu dei banho nas crianças e coloquei os dois para dormir. Era no meio da tarde já, quando ele foi embora. O teu sogro, inclusive, ele foi arrolado como testemunha inicialmente, mas acabou não sendo ouvido, até por um pedido da própria assistência à acusação, que pediu para tirá-lo do rol de testemunhas para que ele não fosse ouvido. Tu tens alguma noção, chegou até ti alguma informação a respeito dessa troca, dessa retirada dele do rol de testemunhas? Tens alguma noção disso? Não tenho. Porque ele seria, de fato, uma testemunha que poderia confirmar que tu estavas em casa na segunda-feira. Ele foi na segunda-feira na minha casa, como sempre foi, e passou ali, ele sempre chegava e eu ficava brava. Às vezes eu ligava para o Gustavo, teu pai está aqui em casa de novo, molhou toda a minha área, porque ele chegava molhando as plantas ali, me ajudando a lavar calçada. Se tinha louça lá na pia, ele lavava para mim. Mas essa questão dele molhar toda a minha casa, eu ficava muito brava. Às vezes, daí ele falava, deixa. E ele passou a segunda-feira à tarde, tanto que teve, por volta ali das 2h da tarde da segunda-feira, o Gustavo me mandou uma mensagem falando assim, vai na Quevedo e recebe um valor com o Maico. Eu vou te ser sincera que eu achei estranho, porque o Maico era um cliente que eu estava devendo para o Maico. Eu estava com um boleto atrasado para o Maico de mais de 30 mil há meses. Tá, mas quando foi que ele pediu isso? Na segunda-feira, por volta das 2h da tarde. Nessa segunda que ele... Na segunda-feira que, supostamente, ele já estaria morto dentro da minha casa. E daí ele ficou em casa com as crianças dormindo, e eu fui na Quevedo. Na hora que eu cheguei na frente da Quevedo, ele só mandou para mim, não precisa mais. Eu só fiz a volta e voltei para casa novamente. E nisso, o Júnior já estava andando atrás de mim, porque nessa segunda-feira o Júnior foi o dia todo na minha casa, porque a gente tinha que pagar 100 mil para ele. Era 100 mil para o Júnior, 40 mil para o Pablo, e mais as coisas do dia a dia. Daí ele saiu da minha casa, era por volta das 3h, 4h da tarde, depois que eu voltei. Certo. E aí, quando eles levaram o Gustavo, o Gustavo saiu espontaneamente, muito embora pressionado, mas ele sofreu alguma violência ali, forçaram ele aí, ou ele saiu atendendo ali? Na minha frente que eu tenha visto violência, não. Ele estava coagido ele estava, mas violência não. Certo. Segundo a investigação, o Gustavo, na verdade, ele não saiu daquele raio ali, por causa tu viste as perguntas aqui que foram feitas, de acordo com as herbes das antenas próximas, ele não teria saído daquele raio, ele teria ficado nas proximidades da casa. Tu fazes ideia de onde ele possa ter ficado, onde esses fatos teriam acontecido? Não faço ideia. Quando ele saiu, tu não chegasse a ver qual foi o rumo que eles... Ele sai por trás de casa, tanto que tem uma trilha que a gente sempre deixava a 2 ruas depois, é a rua da casa que a gente fala da avó dele. A gente sempre deixava carro nosso estacionado na frente da casa da avó dele. Porque eu não me preocupei quando ele saiu, porque o Gustavo tinha os rolos dele, mas ele sempre voltava para casa e não era praxe ele sair com o carro, porque a gente estava com um carro só, porque os outros 3 estavam com a agiota Dionísio. Daí, como eu tinha correria para fazer, para tentar receber, para pagar o Júnior, o carro ficava comigo, eu tinha que levar as crianças na escola. E eles saíram por trás de casa e a saída dava sempre na rua da casa da avó dele. Várias vezes ele saiu por trás e pegava o carro que estava na rua da casa da avó dele. Tá, mas porque tu falasse que ele fez contato. Foi realmente ele que fez, ou de agora, né, com esses acontecimentos, tu concluis que pode ser que tenham sido as pessoas que tivessem levado ele, que tenham utilizado o telefone dele e fizeram contato contigo?
Eu creio que sim, porque nós sabemos quem a gente poderia pedir. E, pelo que eu percebi, foi escolhido aleatório na agenda dele. O André é uma pessoa que jamais nós pediríamos dinheiro emprestado. O André, pelo menos o que ele falava para mim, ele emprestava dinheiro para o André. Que o André, ele usava, o André, não tem nada, então por que pediria dinheiro para o André? Fornecedores que eu fiquei sabendo, o Caio da ZM. O Caio, eu estava devendo quase 3 meses de serviço para o Caio, porque o Caio, quando eu comecei a obra dele, ele me pagou 100 mil na entrada e eu tinha que trabalhar quase 5 meses para pagar. Todos os nossos fornecedores ali que me ligaram na terça-feira, Camila, mas o Gustavo me pediu 5, me pediu 3, me pediu 10, me pediu 20, eram todos clientes que a gente tinha um contato rotineiro, porque estava executando o serviço, mas eram clientes que eu estava devendo, que eu tinha que trabalhar para dever, para pagar. Certo. Porque a conclusão que a polícia chegou, que a acusação chegou, era de que, na verdade, quem estaria com o celular dele eras tu, e tu é que estavas mandando as mensagens. Não, eu jamais fiquei com o celular dele e jamais mandei mensagem, principalmente porque aquelas pessoas que foi pedido, eu estava devendo. Tanto que o André, quando ele me ligou, ele falou, Camila, tá isso com o Gustavo? Eu falei, não. Ele, porque ele me pediu 5 mil emprestado, e eu falei que tem um carro aqui. Eu falei assim, André, tu resolve com ele. Nada, não falei mais nada. Daí, dias depois, que o Caio veio me falar, Camila, ele me pediu 20. Eu não entendi, porque quem me pede para fazer acerto é você, e tu sabe que a gente tem 2, 3 meses de serviço para frente. Eu falei, sim, Caio, eu sei. Foi pego aleatório na agenda dele, pelo contato rotineiro que tinha com as obras. Tu fazes ideia de quem é que foi até a tua casa e saiu com ele? Sim, eu sei. Tu sabes quem foi? Sei. Mas eles têm alguma ligação com crime, alguma coisa? Sim, são faccionários. São faccionados. Mas tu conhecias antes? Só de vista. Nunca tive um contato próximo, porque ele não me abria muito quando era muito do assunto das armas, de droga ou de dinheiro que ele pegava com essas pessoas, eu ficava meio que só olhando. O meu contato era com os outros, que já era mais de convivência. Porque tu estás presa já há mais de 1 ano. Sim. Tu estás pagando por esse crime, e tu não revelasse em momento algum essa questão da ligação com ao menos de forma oficial, porque extraoficialmente, desde o início que nós conversamos, tu sempre falasse isso para mim, pelo menos. Mas por qual razão que tu preferisse nunca falar isso? Por medo, porque eu sei que se eu tivesse falado alguma coisa desde o início, eu teria até tido o mesmo fim que ele, por preservar os meus filhos, preservar a minha vida. E não falaria nomes, porque eu não sei quem está, quem não está. Pessoas foi me encurralando, tanto que eu, dentro do presídio, teve advogado que chegou lá e só me olhou no parlatório e falou, tu sabe quem eu sou? Eu olhei assim e falei, bom, não é os meus advogados. Eu falei, não, ele só fez um sinal assim com a camisa para mim, daí eu já me toquei. Daí ele falou assim, tu sabe que tem coisas que tu não pode falar. Que camisa é uma expressão que o crime organizado usa. Assim, ele só fez assim para mim. Quem veste a camisa da facção. Facção. Daí eu só falei assim para ele, olha, eu não tenho nada para falar contigo. E desliguei o telefone ali na hora. Daí eu entrei num desespero, porque eu achei que eu estava até protegida. E daí saí, daí teve até uma agente que veio até mim, porque ele desceu muito bravo ali. Desceu muito bravo e falou, Camila, o que está acontecendo? Sabe quem que ele é? Daí eu falei, não, senhora, não sei. Daí ela confirmou o sinal que ele fez para mim. Ela confirmou, daí eu falei assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu não sei se eu estou correndo um risco na galeria, não sei. Daí eu pedi ajuda até para o próprio presídio na época. Certo. Aí eu solicitei para que o juiz requisitasse ao presídio a relação das pessoas que tiveram contato contigo. Veio a relação, veio a resposta, eu aí fui até o presídio e mostrei para ti essa relação. O nome desse advogado que fez essa ameaça velada para ti estava naquela relação? Sim. Certo.
até por orientação da tua defesa, tu preferisse, né, nós preferimos não, ao menos de forma oficial, não revelar. Eu falei que se fosse para revelar em sigilo, eu revelaria. Certo. Eu tenho aqui em mãos o documento do evento 503, que aqui é a relação de todas as pessoas que, Excelência, até a relação de todas as pessoas que visitaram a Camila no presídio, e, obviamente, que nós não vamos expor aqui publicamente, pelo menos, mas eu gostaria de deixar com os senhores jurados essa relação, que aqui eles vão ver o nome do advogado, porque os jurados, acredito que seja importante que eles tenham acesso a isso, o nome do advogado que esteve no presídio, visitou, atendeu a Camila e fez essa ameaça velada. Eu posso deixar com os senhores jurados? Esse nome está destacado aqui, é o nome do advogado. Aquele nome que eu te mostrei que estava destacado ali é o nome do advogado que te visitou e que fez essa ameaça velada. Sim. Certo. Além dessa ameaça, alguma outra tu recebesse? Dentro do presídio, não, mas só quando eu estava fora, que era desde quinta-feira que eu enterrei meu marido, começava as cobrança, e eles usavam o termo para mim, foram-se as mãos, foram-se os dedos, ficaram as mãos. Por isso que, desde o início, eu não tive como parar o serviço. Pessoas falavam, que nem falou, por que tu não vai fechar a empresa? Na própria quinta-feira, meu sogro falou para mim que a gente tinha 17 funcionários nas costas. Ele entrou dentro da empresa comigo e falou que ia me ajudar para a gente poder acabar com essa cobrança. Isso é importante. Foi falado aqui pela irmã do Gustavo, que chamou a atenção deles, que tu, em que pese tivesse acabado de sepultar o marido, mas quisesse já abrir a empresa no dia seguinte. Não era por vontade minha, era porque os funcionários já estavam na empresa ligando. O meu sogro foi desde o primeiro minuto, eu não saí de casa sozinha, foi comigo, e eu pedi realmente a ajuda dele, que eu falei, olha, eu não entendo nada, se for para mim fazer uma nota, fazer um pagamento, qualquer coisa, eu sei fazer, mas de terraplanagem eu não entendo nada, se quebrar um caminhão eu não entendo nada disso, tudo isso era com o Gustavo. E ele foi comigo, tanto que na hora que a gente chegou na empresa, na quinta-feira, não deu 40 minutos, o Pablo chegou atrás, cantando pneu, e falou que ali, que era a empresa do Gustavo, que ali que ele ia tirar todo o valor que a gente tinha emprestado para ele. Ele chamou o meu sogro e ainda perguntou, aquela casa lá do Rio Vermelho, está tudo certinha ou é rolo deles? Porque a gente tinha deixado uma casa de garantia. Por isso que ele foi emprestando valores, porque ele estava com uma casa em garantia das dívidas. Daí ainda meu sogro falou para ele, não, lá está tudo certinho, pode ficar tranquilo, e eu vou ajudar ela a pagar. Por isso que ali e ele se identificou para o Pablo. O Pablo falou para mim que ele ia ajudar a pagar e que ele ia ser meu sócio na empresa. Por isso que o Pablo começou a cair em cima dele. Tanto que a gente estava numa obra, fazendo uma demolição, ali na Portugália, o Pablo chegou, porque ele me ligava, onde que tu tá? A gente tem que conversar. Eu falei, eu estou aqui na obra, eu e o Beto aqui na obra, porque eu sempre estava com ele. Ele chegou e falou que, como é que vocês vão me pagar? Eu tenho que receber, eu vou levar essa máquina. Eu falei, não, essa máquina é alugada. Eu até menti. Eu falei, essa máquina é alugada, não tem como levar. Eu vou levar esse carro do teu sogro, então. Daí, não, ele é financiado no nome da minha sogra. Eu vou levar esse outro carro, mas eu estava com um carro emprestado de um funcionário da empresa. Daí ele falou, vocês vão ter que dar um jeito. Daí colocou a arma na cabeça, foi que a gente voltou para a casa da minha sogra e, de imediato, meu sogro, ofereceu a casa que eles tinham em Maruim, que metade era do meu sogro e metade era nossa, para quitar a dívida. Ele falou, não, a minha parte depois a gente se acerta, mas vamos dar um sossega no Pablo. Daí a gente passou a casa para ele por 120 mil, achando
que ele ia dar uma controlada, mas não, ele queria receber o valor todo de uma vez, e eu não tinha como pagar. Não tinha condições de pagar. Tá, voltando ali ao dia, à segunda-feira, então eles levaram o Gustavo. Sim. E tu procurasse agir normalmente durante o dia até para não levantar suspeitas. Sim, porque daí eu estava fazendo cobrança, eu estava aguardando as ordens dele, porque eu só fazia o que ele mandava. Eu só ia até o Pablo se ele mandasse. Eu só ligava para o Júnior se ele mandasse. Eu não tomava nenhuma atitude sozinha, porque era tudo em movimentação bancária. Eu não estava escondendo nada dele. E eu tive a minha rotina normal. Eu comecei a perceber que algo tinha dado errado, porque daí o Júnior chegou por volta das 9 horas da noite, ficou parado na frente de casa um tempão. Eu estou falando com o Gustavo, ele falou que não vai vir para casa e que ele já está com 40 mil. Quem falou para mim que o Gustavo estava com 40 mil foi o Júnior. Ele não saiu de casa com 40 mil. A gente não tinha dinheiro nenhum para pagar as dívidas. O Júnior te mostrou essas mensagens que o Gustavo... Não, alguém mandava se passando pelo Gustavo? O Júnior te mostrou? Ele só falou porque ele estava dentro do carro dele e eu estava dentro de casa. Ele não desceu nesse horário. Daí ele falou que eu só vou sair daqui na hora que o Gustavo chegar. Daí mas então tinha de fato alguém mandando as mensagens utilizando o celular do Gustavo? Tinha. Tu sabes dizer se nesse momento em que eles mandavam as mensagens do Gustavo, eles já tinham atentado contra a vida dele ou não? Não sei dizer. Certo. E aí anoiteceu. Tu já havias buscado o filho de vocês? Sim, eu busquei ele de manhã, daí fiquei em casa, ainda dei banho nas crianças, dei janta. Porque, para mim, o Gustavo sair, ficar o dia inteiro fora e não aparecer em casa, ou a gente não se falar por telefone, era muito normal. Porque eu sabia que a gente estava com uma bronca para resolver ali, e eu sei que, de uma forma ou de outra, ele ia resolver. Para mim, não interessava se ele ia vender uma arma, se ele ia vender alguma coisa. E tanto que ele me mandou uma mensagem, ali no meio da tarde, que era para mim deixar a chave da caminhonete no pneu. Eu até mostrei essa mensagem para a irmã dele, e a gente tinha chegado a uma conclusão que ele ia entregar a caminhonete por dívida. A irmã dele viu essa mensagem? Viu. Mas tem essa mensagem no celular, na perícia vai ser E identificada. onde que estava a caminhonete? A caminhonete sempre ficava na frente da minha casa, e eu, ali à noite, eu deixei a chave ali, como ele me pediu. Ainda na hora da mensagem, eu perguntei para ele, mas entregar para quem? Ele só falou assim, não interessa, entrega, só isso. E para mim, eu entrei para dentro, deixei a chave lá, entrei para dentro de casa e estava com as crianças. Tá, e eles vieram buscar a caminhonete? Aí eu fui dormir, deitei com as crianças, eu acordei por volta da meia-noite. Tipo, a caminhonete estava na frente de casa e o Gustavo não chegou. Passou pela minha cabeça, será que o Gustavo está aprontando comigo de novo? Porque era quando às vezes a gente brigava, ou às vezes, esporadicamente, ele ia, sim, para a casa noturna, mas isso eu não me importava. A gente sempre conversava e se acertava. Eu peguei o carro, coloquei as crianças, ali por volta da 1h, e fui na VIP, que era uma que eu já tinha pegado ele com os amigos algumas vezes. VIP é o quê? É uma boate. Boate. Na hora que eu estou passando na frente da empresa, eu olhei assim, a caminhonete do Júnior estava. Eu falei assim, mas o que o Júnior está fazendo aqui? Daí eu liguei para o Júnior. Falei assim, ô Júnior, o que tu estás fazendo na empresa? Daí ele falou assim, eu vim ver se o Gustavo está aqui. Eu falei, mas como assim? Como é que tu sabe que o Gustavo não chegou em casa? Daí não me respondeu. E ele falou assim, e tu estás indo aonde? Eu falei assim, eu estou indo ali na VIP para ver se ele está ali. Ainda brinquei, se ele estiver ali, eu vou fechar a casa da VIP, que nem eu fechei da outra vez. Eu vou atravessar o carro na frente. E os teus filhos estavam contigo? Estavam comigo, os dois. Certo. Daí fui, na hora que eu estacionei na frente da VIP, o Júnior estacionou atrás. E ficamos ali uns minutos, ele já mandando mensagem e já não chegava mais a mensagem. E eu fiz o retorno, daí eu falei que ia embora. Fiz o retorno e vim para minha casa. E o Júnior disse que ia para a casa dele. Eu cheguei em casa, coloquei de novo a chave no pneu, que nem ele já tinha mandado, e entrei para dentro de casa. E que horas era isso, mais ou menos? Era umas 2h e pouco, porque umas 2h e pouco, 3 horas, não passava mais que isso. Aí tu voltasse e tu fizesse novamente ali, atendesse ali aquele comando que eles... Era para deixar a chave no pneu. Certo. E aí tu chegasse a ver o horário que eles vieram buscar a caminhonete?
Passava das 3 horas ali, 2 e pouco, 3 horas, porque foi logo que eu cheguei, foi o tempo de eu ir na VIP e voltar para casa. Eles foram buscar? Foram. E bateram ainda na minha janela e pediram o meu celular. Eu entreguei, porque ele falou para você não pedir ajuda e para não pedir socorro, qualquer coisa eu entreguei e só fiquei trancada dentro de casa, eu só escutei o barulho da caminhonete saindo. Eles pegaram o teu telefone? Pegaram o meu telefone e a caminhonete. E aí levaram com eles? Exato. E disseram o que era para ter não... Que não era para me chamar ninguém. Para não avisar ninguém. Como ia pegar meu telefone, eu ia ficar sem ter como chamar, a não ser que eu fosse a pé de madrugada. Certo. Tá, e aí continua, explica para nós como é que foi daí os fatos seguintes. Não, ali eu fiquei em casa, apreensiva, falei o que está acontecendo, mas eu não tinha como pedir ajuda, não tinha o que fazer, eu não sabia se o Gustavo estava bem, se não estava, se ele estava resolvendo, porque eu sempre senti tanta confiança no que ele fazia, não interessava se era coisa boa, se não era. Daí, por volta de quase 8 horas, a caminhonete, eu só escutei o barulho da caminhonete chegando na frente de casa. Daí, nisso, eu fui olhar, o meu celular estava dentro, eu peguei, mas eu não tinha vestígio de nada, eu não desconfiei de nada. Só da questão do desaparecimento, que eu já comecei a ficar preocupada. Daí, nisso, eu liguei para os pais do Gustavo. Não tinha vestígio, mas tu chegasse a olhar na carroceria? Não, jamais, não ia procurar. Eu só olhei dentro do carro para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. O teu celular estava ali? Estava dentro do carro. Mas tu chegasse a ver quem foi que deixou o carro ali? Sim, era o mesmo que pegou ele na segunda-feira de manhã. Certo. Era uma pessoa só? Duas pessoas. Tá. E aí deixaram a caminhonete. E aí quais foram as tuas atitudes seguintes? Não, ali eu peguei, liguei para o... Primeiro eu até falei com o Júnior. Que eu falei, o Júnior, na verdade, um funcionário me ligou e falou assim, Camila, eu estou aqui para trabalhar, isso já era umas 8h30, e a gente está até agora esperando para sair, porque não tem chave de caminhão, não tem nada aqui. Eu falei, mas como assim? Daí eu já tinha me tocado que o Júnior tinha ido na empresa. Daí eu liguei para o Júnior e falei, Júnior, tu pegasse as chaves do caminhão? Sim, eu peguei, porque enquanto o Gustavo não aparecer, ninguém sai da empresa. Eu falei, mas como assim? Ele vai aparecer os meninos têm que trabalhar. Ele foi na empresa e devolveu as chaves, mas nisso eu já comecei uma busca. Falei com a mãe dele, com o pai dele, com a irmã dele. Em seguida, o pai dele já chegou em casa. Ele ficou com a Maria e com o Davi para mim tomar um banho, porque daí eu já ia subir para a casa deles para a gente fazer toda essa movimentação do desaparecimento do Gustavo. Em nenhum momento eu fiquei sozinha. E subi com eles, com o carro deles. Depois, mais tarde, eu voltei e peguei a caminhonete porque eu tinha que ir na delegacia fazer o BO, fazer o boletim de ocorrência, porque a família já estava me instruindo que eu tinha que fazer um boletim de ocorrência, porque eu não sabia o que eu podia falar, o que eu não podia, se eu entregava nome, se eu não entregava, eu estava totalmente apavorada. Certo. Daí eu fui na delegacia de Canasvieiras, tanto que o Pablo me ligou. Eu estava na delegacia de Canasvieiras. Daí eu até cheguei a perguntar para o Pablo, os teus meninos, que era assim que ele usava, pegou o Gustavo? Daí ele falou, tu tá louca? Porque o Pablo até deve ter esse vídeo na perícia. Ele tinha feito um vídeo para mim na segunda-feira de tarde. Eu já estou com os guri dentro do carro, vocês vão ter que me pagar hoje, querendo ou não. E nesse momento eu estava saindo da Caixa Econômica até. Daí eu falei, não, o Gustavo vai chegar, fica tranquilo, a gente vai te pagar. E lá na delegacia ele começou a fazer uma pressão na cabeça que precisava receber, que não interessava se o Gustavo não tinha chegado, se ele estava desaparecido. Tanto que eu falei para ele, Pablo, pega a Jeep de volta, que era um carro que a gente tinha comprado dele. E o próprio Gustavo entregou esse carro para o Dionísio. Eu liguei para o Dionísio e falei, Dionísio, eu preciso da Jeep. Tu consegue liberar? Ele, como vocês me deram a casa de garantia, pega a Jeep e o Fox. Eu fico só com a casa. Daí a mulher do Pablo foi lá na delegacia, aquela de Canasvieiras, e já pegou a Jeep e voltou. Nisso eu voltei, porque ela estava fechada, a delegacia, ela só abria meio-dia, e eu fiz o BO, até uma prima dele me esperou na frente da delegacia ali do inglês, eu fiz o BO ali no inglês mesmo. E nisso eu já comecei a postar foto, e para ver se alguém sabia de alguma coisa. Tá. Com relação às pesquisas,
foi falado aqui, tu ouvisse ali, as pesquisas que foram feitas do teu celular, as quais, inclusive, só foi possível identificar porque tu mesma espontaneamente fornecesse a senha. Forneci a senha e e-mail para tentar localizar o telefone, nunca escondi nada. Certo. E aí essas pesquisas que tem ali, no dia 22 de agosto, não vou conseguir pronunciar esse nome aqui, oxcarbazepina. Na verdade, eu fiz, sim, pesquisa, porque, assim, o Gustavo, ele era diabético e ele parava de tomar toda a medicação que era prescrita se o vizinho chegasse e falasse: Gustavo, toma água de qualquer coisa que vai baixar a tua diabetes. Ele nunca fazia o tratamento do médico e tudo que as pessoas vinham falando para ele, ele queria tomar aquilo porque ele achava que dele não ia precisar tomar remédio. Eu lembro que foi um pescador até que chegou para ele e falou o nome de uma medicação. Eu falei: não, isso não é para diabetes, não tem nada a ver. Eu pesquisava, eu dava um print, ainda eu mandava para ele, porque o Gustavo era aquela pessoa que só acreditava vendo. Tudo que eu pesquisava que era em relação a ele, assim, eu dava um print e ainda mandava para ele. São esses prints ali, inclusive, que estão no processo, foram juntados pelo Ministério Público. Tinha um grupo no telefone, que ali é bem claro que era eu e ele só, que eu passava, acordava de manhã, já passava: Gustavo, hoje a gente tem 100 mil para pagar, tem isso para fazer, e já passava toda a nossa rotina do dia. E nesse grupo eu sempre mandava os prints que a gente dava, o tipo de medicação, eu ia cobrando ele da medicação que ele tinha que tomar durante o dia. Tá, uma outra pesquisa, ar na veia, o que acontece? Fiz também, e tudo com ele, porque ele era diabético. E até na farmácia, eu falei isso quando eu fui dar depoimento, tudo, que na farmácia da esquina da minha casa tem toda a comprovação da insulina que a gente estava comprando. Ele não admitia ter que tomar insulina na agulha, por isso que ele partia para esses medicamentos que as pessoas iam falando. E eu falava para ele que, se ele fosse tomar insulina, que eu não tivesse, ele teria que tirar. Tanto que eu usei o exemplo do pai dele. Tu tens que, se tu vai tomar 20 de NPH ou regular, que fosse, que eu não lembro quanto que ele tinha que tomar agora, ele tem que puxar a mesma quantidade em ar e jogar dentro do vidrinho e depois puxar o líquido. Porque se ele jogasse ar na veia, ele poderia morrer. Ele falava: ele tirava sarro da minha cara. E eu fiz sim a pesquisa para mostrar para ele que tinha que ser tirado o ar. Porque ar na veia poderia matar, sim. Certo. Uma pesquisa também feita antes da morte dele. Quantos miligramas de êxtase pode ser consumido? Qual droga causa overdose? Fiz para poder mostrar para ele que a quantidade de bala que ele estava usando numa festa poderia, sim, dar overdose. Tanto que na festa que a gente foi de sexta para sábado, ele tomou 17 balas e tomou 4 garrafas de uísque. A gente gastou nessa festa, que foi um final de semana anterior, a gente gastou R$4.000 ali brincando em bebida, em bala, e eu falei para ele: uma hora tu vai morrer disso aí. Daí a gente saiu da festa ainda, realmente, nem já foi dito, a gente foi para o motel, mas ele estava assim, podre, que nem eu falava, que ele não tinha condições de nada, tanto da bebida quanto da droga. Ele travava a boca assim, que não tinha condições de nada. Ele entrou no motel vomitando todo. Eu falei: Gustavo, vamos embora. E a gente já saiu, tanto que eu dei o nome do motel tudo na época e falei: podes confirmar. Ainda na saída do motel eu brinquei com ele. Eu falei: eu nunca mais venho aqui pela vergonha de estar registrado ali, que o motel ficou todo vomitado. Eu voltei para casa normal com ele e daí fazia a pesquisa para mostrar para ele a quantidade de droga que ele estava usando numa festa, poderia sim matar ele. Certo. Tem uma pesquisa ali, no dia que o Gustavo desapareceu, tirar online do WhatsApp, ou tirar a última visualização do WhatsApp. Eu coloquei para tirar, sim, porque eu não sabia quem que estava me monitorando ou não, ou o que teriam feito com o meu telefone. E eu queria me preservar, eu tive medo de falar tudo o que eu sabia, como eu tenho até hoje, de muitas coisas, e por medo. Porque tu sabes, como tu falasse, né, que tens medo até hoje, sabes, por exemplo, que revelar nomes poderia resolver muito... Eu sei que eu não posso, eu sei que eu poderia revelar nomes e provar a minha inocência,
mas eu sei que eu vou ter o mesmo fim que ele e vou estar colocando a vida dos meus filhos em risco. Tanto que Certo. Pesquisasse no dia que o corpo foi encontrado, 7ª Delegacia de Polícia Civil, mas aí foi o quê? Para registrar o BO? Sim. O nome dele, Gustavo Alberto Sagaz, no dia do velório, tu pesquisasse. Lembras por que foi? No dia do velório? Dia 30 de agosto. Se eu não me engano, foi porque a gente comentou que que estava muito na internet. Foi para ver mais a divulgação que estava na internet ali, mas foi na casa dele ali, porque desde que tudo aconteceu, eu não saí mais de dentro da casa da mãe dele. Certo. Uma pesquisa no dia 31 de agosto, bloquear chip TIM. Porque, como eu sabia que, como essa parte de execução de serviço era tudo com ele, o chip dele é que recebia todas as execuções de serviço. E como eu e o pai dele estavam assumindo essa parte, eu teria que pegar o chip dele para poder ver o que eu tinha, até para receber, porque eu não sabia o que eu tinha de serviço para receber. Daí eu liguei na TIM, bloqueei o número, depois eu fui junto com o pai dele no shopping. Há uns dias depois, compramos um chip virgem ali que fala, para poder pegar o mesmo número, que era de serviço. Tá. Outra pesquisa, dia 31 de agosto. Como é uma investigação por homicídio, ou delegacia de homicídios, ou sinais que a pessoa está mentindo segundo investigação? Eu queria, a qualquer forma, não ter que falar nem para a família, porque eu nunca cheguei para a família dele e falar assim, olha, o Gustavo está envolvido com a agiota. Isso era uma coisa minha e dele. O Gustavo está devendo isso. O pai dele ainda, ali nos dias, me cobrou muito isso. Por que tu não se abriu comigo? Por que não pediu ajuda? Eu falei, como é que eu vou pedir ajuda se teu filho tem 30 e poucos anos e sabe o que faz? Eu jamais vou abrir uma coisa que era nossa. E a gente sempre resolveu. Eu jamais achei que chegaria a isso que tudo chegou. E eu queria esconder nomes, queria esconder detalhes que eu tenho medo até hoje. Mas tu já te sentes à vontade para falar esses detalhes ou não? Em público, não. Em sigilo, sim. Choque hemorrágico, traumatismo torácico. Eu pesquisei porque eu vi no laudo dele isso, e eu queria saber o que era, de curiosidade ali, porque eu não sabia o que era. Mas foi depois que eu peguei a certidão de óbito dele. Certo. E como saber se a pessoa está mentindo no WhatsApp e gestos que falam de quem fala a verdade? Isso é por causa, como eu tinha que dar o meu depoimento na polícia, eu queria esconder tudo isso, porque eu não queria entregar a agiota, eu não queria entregar quem eram os amigos que estavam emprestando dinheiro que era de facção. Eu não queria entregar nomes de nada, nada. Tanto que uns dias depois, eu fui com uma amiga na casa do Pablo, ela ficou dentro do carro do meu sogro. Eles foram jantar na casa do meu sogro e o Pablo me ligou, se tu não vir aqui agora, eu vou chegar aí na casa no teu sogro arrebentando tudo. Ele usou esse termo. Eu até tinha uma amiga minha lá e falei, vamos comigo. Ela ficou dentro do carro e ela escutava os gritos que ele dava comigo, porque ele queria tirar o cara da casa do Rio Vermelho. E um dos amigos, que é dono de um restaurante lá, que fala que é de primeiro ministério, que é de facção, ele estava lá. Primeiro ministério? Sim, que é relacionado à facção. Certo. Ele só olhou para mim e falou assim, tu é a esposa do Gustavo, né? Daí eu abaixei a cabeça assim, porque o Pablo estava bem exaltado, porque ele queria tirar a qualquer custo. Então, ali eu já percebi que ele estava reunindo os amigos para poder tirar, porque ele falou assim, olha, o Fernando vai sair da casa hoje por bem ou por mal. E por eu ter chegado na casa dele e já ter visto esse cara, eu falei, o negócio vai ficar pior ainda. Ele vai tirar o cara lá da casa. E ele foi, ameaçou, fez um vídeo me filmando para o Fernando ainda, que era um dos inquilinos, e falou, ela está aqui e está mandando tu sair da casa. Eu falei para o Fernando, pelo amor de Deus, entrega a casa, tu vai para a minha casa do inglês. Por isso que eu pedi para essa amiga minha, Ana Cristina, ir lá fazer limpeza na minha casa. Não era para fazer limpeza de sujeira, porque eu não trabalhava, eu ficava em casa. Quando eu pedia para fazer limpeza, era uma vez a cada 15 dias, tanto que a minha cunhada ia fazer faxina para mim muitas vezes. Era para juntar todas as minhas coisas,
porque eu não tinha condições de mexer nas coisas do Gustavo ainda, e juntar tudo e colocar num quarto, no meu quarto, que eu falei, olha, eu vou trancar esse quarto com todas as minhas coisas, e o Fernando vai vir para cá para entregar a casa para o Pablo, porque eu não tenho mais condições dele ficar me cobrando desse jeito, até o Fernando conseguir uma casa, porque como ele tinha cachorro grande, ele não conseguia casa para alugar. Eu tinha rodado o Ingleses todo, eu mesmo, para tentar colocar ele em outra casa. Eu falei, então eu vou fazer o quê? Tu vem para minha casa, tem prova de mensagem, tudo, que eu falava, pelo amor de Deus, entrega a casa para ele. E o Fernando falou para mim, Camila, ele não vai se aproveitar de ti porque tu está sozinha, eu posso te ajudar. Eu falei, não, eu não quero envolver ninguém nisso, só entrega a casa. Eu dei a casa para ele em garantia no começo, quando ele começou a me emprestar dinheiro, então eu prefiro entregar e terminar o problema. Foi isso que a gente fez. Daí era muita ameaça, e eu tinha medo de citar nomes, como eu tenho. Certo. Um outro detalhe que foi bastante... Foi utilizado pela investigação, um detalhe com relação a uma mensagem que tu terias mandado para a diretora da escola, não sei se da tua filha ou do teu filho, né, justificando a falta. Sim, que eu mandei na quarta-feira. Na quarta ou na quinta-feira, foi posterior, que eu falei, olha, o Davi não está indo para a escola porque o pai faleceu. Mas desde segunda, se eu não me engano, a mensagem era bem assim, mas não, na segunda ele não foi porque ele estava com a Fátima. Não porque já tivesse acontecido alguma coisa. Ele não foi porque eu fui buscar ele e já passava da hora da aula. Mas eu avisei a diretora, porque ainda a minha sogra ficava falando, quando o Davi não for, tu avisa, senão tu vai perder a vaga. E eu avisei posterior, foi na quarta ou na quinta-feira. Ele estudava de manhã ou à tarde? Ele estudava à tarde. Tá, pois é, porque o que os policiais disseram, que foi o que chamou a atenção deles, é que tu terias avisado para a diretora antes... Que o pai deles estava morto, antes de terem encontrado o corpo. Isso, segundo eles, foi o que chamou a atenção. Não, jamais. Foi posterior. Eu avisei desde segunda-feira, porque segunda-feira foi o dia que ele já não foi, mas porque ele estava com a Fátima. Porque na terça-feira também, quando encontraram o corpo, já foi logo de manhã cedo. Foi por volta das 4 da tarde. Foi à tarde também? Né? Foi 4 horas da tarde, mais ou menos, que o Júnior estava na casa e ele recebeu uma ligação. Daí ele falou assim, olha, acharam um corpo na cocheira do Marquinhos, que não tem nada a ver com Moçambique, mas, enfim. Daí, nisso, na hora que ele falou, eu já liguei para a própria Fátima e para o Carlão, porque esse Marquinhos é muito amigo deles. Se eu não me engano, eu liguei até para o próprio André e falei para ele ver com o Marquinhos se realmente tinha achado um corpo. E eles não... O Carlão só falou assim, eu vou ver, porque eu estou pegando o Cauê na escola. E ficou nessa luta. Mas, até então, quem recebeu a ligação ali à tarde, por volta das 4 horas, foi o Júnior, que sinalizou que era a cocheira do Marquinhos, não Moçambique. Tá, Camila. Um outro detalhe também que a investigação enfatizou bastante foi que, como eles tiveram acesso ao teu telefone, eles viram o aplicativo do teu telefone, e, pelo aplicativo, eles conseguiram rastrear onde tu estavas, ou onde o teu telefone estava, e até mesmo os passos que tu davas, e disseram no relatório, ainda que em determinado momento os passos eram mais rápidos ou mais fortes. Como é que podes explicar isso? Ali o meu celular foi levado na terça-feira de manhã, na madrugadinha ali. Certo. Eu estava o tempo todo em casa. Eu não saí para nada, só saí a hora que o meu sogro chegou com a minha sogra, que ainda eu falei, fica com as crianças um pouquinho aqui, só para mim tomar um banho, ainda dei banho neles e subi junto com eles. Eu fiquei o tempo todo na minha casa. Certo. Mas eles levaram, eles estavam com o teu telefone? Sim, estavam com o meu telefone. Certo. Tá, Camila. A gente vai entrar num assunto delicado agora, que nós conversamos bastante sobre isso, e eu vou pedir para que seja exibido o vídeo do evento, aquele vídeo que foi juntado pela própria acusação, foi a própria acusação quem juntou o vídeo do evento 734. Por favor, Excelência. Doutor, antes da gente botar o vídeo, o doutor até antecipou, é um vídeo delicado. O senhor quer que eu esvazie o plenário? Se é um vídeo tão delicado assim?
fala alguma coisa íntima da vida do casal? Ao ponto de expor pessoas aqui? Ou... Expõe. Então determine que o plenário seja esvaziado. Agora eu quero me matar mais ainda. É o quê? Aquele branco lá? Não, é uma estampa, né? Hoje é o dia que mais estou me xingando. Podemos soltar o vídeo, doutor? Pode botar o vídeo, então, por favor? O que foi? Olha bem pra mim. O que foi? Fala. Fala, tá preocupada. Já 2 vezes tu falou que queria falar comigo. O que queria contigo essa noite? Comigo? Foi, eu senti uma pessoa me enforcar. Olha. Uma pessoa focada? É? Sabe se nasce? Não era Sônia. Sonhei contigo. Comigo? Eu vi uma criança, não era uma pessoa adulta, era uma criança me enforcando. Sonhei contigo. Ruim, sonho ruim? Bom, bacana. Você era ruim contigo, porque Não sei, vai que era um aviso. Porque se uma pessoa tá me enforcando, vai que eu vou morrer. foi bom, foi bem gostoso. Sonhei contigo. Foi bom. Foi? Mas o que tu queria falar comigo? O sonho foi essa noite, mas semana passada tu já falou que queria falar comigo.
Eu tô achando tu estranho. Não tô estranho. É porque às vezes tu tá aqui, eu tô fazendo as minhas coisas, tô fazendo a loucura que o Gustavo me deixa. O que foi? Tu tá estranho? Faz dia que tu tá estranho. Tá. Vou fazer assim que eu vou. Do sonho. O que foi? Tu ouviu? Hã? Não, ela tá falando do sonho que ela teve essa noite. Ah, deixa eu falar comigo. Era isso, Lili. Não, mas semana passada tu não tinha sonhado. Antes, aquele dia que eu cheguei do rodeio. De ontem a gente falou que ia falar comigo. Não, não é isso. Você foi estranha? Pra perguntar se... Não, o rodeio foi isso, porque toda vez que vai com eles lá, que não dá pra falar nome, a gente depende deles. Hã? Vamos lá jantar? Vamos lá arrumar o parque, Davi. Vamos arrumar o parque. Vamos. Não tá muito bem? Não tá tudo aí pro cartão hoje. Vai. Quase voltou, é? Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Obrigado, Excelência. Camila, que a tua voz ali dá para identificar. Quem mais estava contigo ali? Ali é o meu sogro. Teu sogro e a tua E filha? as crianças, os dois, Davi e Maria. Certo. E explica para nós ali em que consistiu esse diálogo de vocês. Eu estava muito incomodada com algumas atitudes dele. Há semanas atrás, ele chegava em casa, às vezes eu estava no computador, ele vinha, tipo, querendo fazer massagem, ele descia a mão nas minhas costas. Ou vinha, às vezes, me dar um abraço de oi, tudo bem? Eu sentia, tipo, que ele, tipo, cheirava o meu pescoço e eu estava incomodada com isso. Mas eu não queria acreditar que fosse alguma malícia. E eu estava querendo me afastar deles. Mas, de uma certa forma, o Gustavo ficava falando, tu vai fazer alguma coisa, manda o pai ir contigo, manda o pai ir contigo. E eu queria afastar o pai dele, porque eu estava incomodada, não queria imaginar que ele estava com gracinha para cima de mim. E eu queria contar para o Gustavo o porquê que eu não queria o pai dele na minha casa. E eu comecei a gravar. Quando o pai dele chegava em casa, eu começava a gravar. Eu posicionei até vários celulares, assim, como a gente tinha vários, em vários pontos da minha casa, até para pegar cenas, não só áudio, que eu apresentei para o Gustavo. Daí, nesse dia, em fato, eu tive um pesadelo à noite e o Gustavo chegou contando para ele. Daí ele foi na minha casa, na hora que eu vi que ele chegou, eu já comecei a gravar, porque eu falei, se for coisa da minha cabeça, vai sair, mas não. Daí ele chegou, ele vinha, tipo, me puxando pelo braço, ainda até falava para ele, o que foi? E ele vinha com aquele olhar, querendo meio que se aproximar de mim, ele falava nada. Daí ele falou que, tu teve um sonho. Eu falei, não, eu tive um pesadelo com uma pessoa, me enforcava, e nesse dia eu estava dormindo no quarto das crianças com as crianças, e eu batia na parede, tipo, pedindo socorro para o Gustavo, porque a minha voz não saía. Daí o Gustavo acordou, veio, me acudiu, e eu não dormi mais a noite toda. Daí o Gustavo chegou comentando, daí foi nisso que ele foi lá em casa. Tanto que toda vez que ele vinha e ficava me segurando demais, o próprio Davi falava, vô, o que tu tá fazendo com a minha mãe? Daí ele fala, não, o vô só está conversando, o vô só não sei o quê. O próprio Davi tentava afastar, porque ele vinha querendo falar perto. Tipo, eu sentia como se ele quisesse dar um cheiro no meu pescoço. Quando ele vinha me abraçar, eu sentia a mão dele descer nas minhas costas. E eu comecei a gravar. Toda vez que ele ia em casa, eu gravava. E eu peguei, esperei um dia. Lembro até que foi no domingo de manhã, que o Gustavo não tinha bebido nada, que ele não tinha usado nada, que ele estava tranquilo. Daí eu falei para ele, eu preciso conversar contigo. Ele, o que foi? Faz dia que tu estás estranha. O que está acontecendo? Daí eu falei, olha, eu vou te mostrar uma coisa, eu não quero que tu faça nada. Eu até usei o termo para ele assim, o teu pai está com o pé na cova, mas eu não quero que tu faça nada, só não tenta colocar o teu pai dentro de casa, me afasta. Ele falou, o que foi? Eu mostrei os vídeos, vários vídeos que eu tenho, mostrei áudios para ele, aí ele ficou exaltado, ficou puto, que a gente falava, ele deu um soco na parede, assim, ele machucou a mão,
Ainda ele falou, eu vou matar ele. Eu falei, capaz, Gustavo, pelo amor de Deus, ele é teu pai. E eu sempre preservei dele na casa do pai dele e da mãe dele, mesmo eu sentindo esse assédio, assim, eu nunca afastei, eu sempre tratei eles muito bem, só que eu me afastava. Tanto que ele mesmo fala, por que tu estás estranha? Porque eu me afastei totalmente, eu já não ia mais na casa deles. Quando ele ia na minha casa, eu sempre tentava ter alguém na minha casa, porque os dias que ele não tinha hemodiálise, dava 6h30, 7 horas. O Gustavo saiu de casa, ele estava lá me acordando, batendo na minha janela. E daí, às vezes, eu fingia que eu não estava em casa, eu não abria. Daí, ele começava a me ligar, eu não atendia. E ele ia na tua casa todo dia? Todos os dias. Quando ele tinha hemodiálise, ele chegava em casa, era meio-dia. Daí, ficava a tarde toda. Ainda eu brigava com o Gustavo assim, ligava para ele, o teu pai está aqui me incomodando de novo. Mas ele ficava lá, ele ficava fazendo o quê? Ele ficava lá molhando as plantas, ele brincava com as crianças. Se eu precisava, às vezes, sair para fazer alguma coisa, ele ficava com as crianças. Ele sempre me ajudou muito nisso. Às vezes, uma louça que tinha na pia, como tem várias filmagens, ele ia lavar, ainda eu fazia filmagem, teu pai está com desculpa. Só sem te cortar, Camila, aquela conversa dele ali, realmente, sem fazer qualquer juízo de valor, mas pela voz dele, pelo timbre, pelo jeito de falar, dá para a gente notar. Tá com malícia, porque ainda ele chegava bem perto, assim, eu me afastava, o que foi? Daí ele falava, porque eu também sonhei contigo. Daí por isso que eu falo, mas que sonho? Como assim? Será que eu vou morrer e estão avisando? Brinquei, levando na brincadeira. Ele usou a expressão, foi um sonho gostoso? Foi maravilhoso, foi muito gostoso, uma coisa assim. Daí é onde o Davi veio, porque o Davi vinha, quando ele se aproximava muito de mim, parece que o Davi sentia, o Davi falava, vovô, o que tu estás fazendo? O que tu estás fazendo com a minha mãe? Ele, não, vou só estar conversando, não sei o quê. E daí eu comecei a me afastar, mas eu tinha que mostrar isso para o Gustavo, porque o Gustavo queria colocar o pai dele dentro de casa de qualquer maneira. E daí eu posicionei vários celulares na minha casa, fazia tu tinhas várias outras gravações dessas? Tenho várias. Que, inclusive, até conforme nós conversamos, como nós só tivemos acesso a esse fato específico agora na última semana, e aí foi então que a gente foi atrás dessas outras gravações e não tivemos a senha da perícia tinha expirado, tivemos que solicitar uma nova perícia e acabamos não conseguindo ter acesso a essas outras gravações. Mas tu confirmas para a gente que existem inúmeras outras gravações. Não só gravações, como vídeos. E eu, assim, como eu não tenho família aqui, a minha família sempre foi o Gustavo e os meus filhos. Eu não tinha com quem desabafar, eu desabafava com amigas. E, às vezes, assim, para mim evitar dele ter uma gracinha e acabar dando alguma coisa entre ele e o Gustavo, eu sempre tentava manter alguém em casa. Os dias que ele não tinha hemodiálise, eu pedia para essa menina, que é amiga minha, assim, que fazia faxina na minha casa, eu falava assim, Ana, chega em casa 6, 7 horas da manhã, 6h30. Dela, eu vou descer com a Ademir, que é um funcionário que trabalhava com a gente e mora do lado da casa dela. Então, eu vou descer com a Ademir, não tem problema? Eu falei, não, porque na hora que o Ademir vai trabalhar, o Gustavo já está na empresa. O Ademir passava, deixava ela em casa, ela ficava o dia inteiro, até próximo do Gustavo chegar. Para mim, evitar de ficar sozinha. Tu tens conhecimento se a família, digo, a mãe do Gustavo e a irmã do Gustavo, eles, em algum momento, eles ficaram sabendo desses fatos, até mesmo após a morte do Gustavo, eles souberam disso? Da minha boca, eu nunca falei, eu creio que o Gustavo também não tenha tido coragem de falar isso para a própria mãe dele, e após, eu não sei, porque eu não tenho contato com eles, não sei. O pai do Gustavo, ele foi até indicado como testemunha, mas ele acabou não dando depoimento por solicitação da acusação, que tirou o nome dele do rol de testemunhas. Claro que teve lá a justificativa, mas tu ficasse sabendo, chegou para ti alguma informação de que ele teria dito que ele não queria se comprometer ou se indispor comigo até sair qualquer coisa. Ele usou esse termo, que ele não ia em nenhuma audiência das que ele não foram, porque ele não queria se comprometer comigo. Essa foi a informação que chegou para mim. Não queria te prejudicar ou não queria, de favor, te ajudar? Isso, que ele ia ficar... Usou o termo ainda, eu vou ficar em cima do muro. Porque se ele tivesse dado depoimento, inclusive, ele poderia confirmar que na segunda-feira ele esteve na tua casa. Esteve na minha casa, ele que lavou, ele que molhou as plantas.
que não teve lavação na minha casa. Ele molhou as plantas que ficam ali fora, que pode ver pelas fotos que são poucas plantas. Ele lavava calçados, às vezes ele limpava o deck da piscina ou lavava uma louça. Era ele que fazia toda a molhadura da minha casa. Camila, alguma coisa que eu não tenha te perguntado que tu achas que é importante trazer ao conhecimento dos jurados? No princípio, não, doutor. Certo, Excelência. Da nossa parte, encerrado. Consulto os senhores jurados se gostariam de fazer alguma pergunta por escrito à interrogada. Essa pergunta inicial, acredito que já foi respondida pela senhora. Se havia consumo de álcool e drogas pelo casal ou pela vítima? A senhora disse que ele usava álcool e drogas. A bala. E a senhora usava álcool e drogas? Eu não usava a bala porque eu tinha a minha obrigação com as crianças, porque se eu lhe usava, depois no outro dia aquela ressaca, não tinha condições de cuidar das crianças. Antes de eu ter, eu já usei sim. Usava o quê? A bala. Já a provei bala? a bala quando a gente ia em festa antes de eu ter as crianças. Tá, a bala Mas é o MDA, né? Isso, tá. Posterior a isso, não. E também não bebia porque eu tinha que dirigir, porque ele voltava sem condições de dirigir, ele voltava carregado. E eu não usei, mas ele sim. Certo. A próxima pergunta é do senhor jurado. A senhora se sentia bem aceita e acolhida pela família do Gustavo antes desse crime? Sim. Houve alguma mudança de tratamento do Gustavo com a senhora durante esses anos de casamento? Não, porque as nossas diferenças a gente sempre conversava. Por mais que eu pegasse traições ou não, a gente sempre sentava, conversava e se acertava. Nunca teve mudança com a minha pessoa, não. A gente sempre foi muito companheiro um do outro. Certo. A senhora já falou, mas o senhor jurado quer que a senhora esclareça como é que o celular foi encontrado na sua bolsa, conforme relatado pela irmã. O celular dele, ele tinha um Moto G9 Plus, que é o que ele ganhou de aniversário. A irmã dele não tem como saber, porque eles estavam brigados desde fevereiro, não frequentavam a casa um do outro. Ele até postou em redes sociais na época, sim, o celular que ele ganhou. Não é o que estava na minha bolsa. E nós tínhamos sistemas que clonavam os telefones para a gente manipular as conversas com os agiotas. O celular que estava comigo o tempo todo era o que a gente tinha para as crianças assistir desenho, que eram os celulares velhos. E o celular que foi apreendido pela polícia, também é alvo de pergunta aqui. Esse celular que foi apreendido pela polícia é esse que a irmã disse que estava na sua bolsa? Isso. É esse? Tá, ok. Essa aqui é a mesma pergunta. Por que o celular de Gustavo estava com ela? A senhora já esclareceu isso aqui. Como o celular da vítima voltou a ficar com a acusada, sendo apreendido junto com a polícia? Ela já respondeu também. Eu vou deixar isso por último, porque é de livre. Ainda sobre o celular, esse celular estaria com a senhora desde o desaparecimento de Gustavo até o dia da sua prisão? Não, comigo não. Estava onde? Estava com ele, ou com quem estava com tá. ele. Tá, porque a senhora diz que não é o mesmo celular, né? Sim, mas o celular dele mesmo estava com ele, que é esse Moto G9 Plus, ou com quem estava com ele. Tá, que não foi encontrado. Não foi encontrado. Ok. Tá, aí fica prejudicado o complemento da pergunta quanto à conversa, né? Sobre o relato da filha acerca do golpe de pau da mãe no pai, a senhora acompanhou o depoimento da psicóloga. O que a senhora tem a relatar? É o requerimento do jurado. Ali a Maria e o Davi, eles vão relatar várias brigas. Tanto que várias agressões que ele vinha para cima de mim, o próprio pai, a própria irmã, já foi para me socorrer. Eles vão relatar várias brigas. Não da morte dele, porque não foi na minha casa e não fui eu que fiz.
Mas as crianças vão relatar, sim, várias brigas, porque eles acompanhavam várias agressões. Geralmente, quando ele estava exaltado, ou quando ele tinha bebido, ou quando ele tinha usado alguma coisa. E algumas vezes o próprio pai e a irmã foi me socorrer porque eu estava machucada. Certo. Bom, mais alguma pergunta pelos senhores jurados? Não? Dou por encerrado, então, o interrogatório da senhora Camila. Suspendo a sessão por 20